E aí, pessoal? Vamos falar sobre um dos maiores desafios de qualquer empresa hoje em dia. Olhar para uma base com milhares de clientes e conseguir responder uma pergunta: quem exatamente está prestes a comprar de novo? A resposta, como a gente vai ver, pode vir de um sistema de inteligência artificial que transforma um monte de dados brutos em uma previsão clara. Bora mergulhar nisso para entender como essa máquina funciona? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Saber antecipar o próximo passo do consumidor é o que muda o jogo. É a diferença entre uma equipe de vendas que reage ao que acontece e uma que age de forma proativa, que vai direto na oportunidade certa. E é exatamente esse o problema que a gente vai destrinchar aqui. Bom, para começar, vamos pensar como se estivéssemos na cozinha. Toda previsão de alta qualidade, assim como um prato incrível, precisa dos ingredientes certos. E, no nosso universo, esses ingredientes são os dados brutos. É a matéria-prima de tudo. O nosso primeiro ingrediente é a lista mestra de clientes. É a base de tudo, o ponto de partida. Aqui tem informações essenciais, desde quando a pessoa é cliente, qual é o limite de crédito dela, se por acaso ela está negativada. É basicamente o RG de cada um dentro da empresa. Em seguida, a gente pega uma foto do momento atual, as faturas em aberto. Esse arquivo é um termômetro. Ele diz para a gente quem está devendo, quanto está devendo e principalmente há quanto tempo. É um indicador super importante sobre o risco e a saúde financeira de cada cliente agora. E por fim, o ingrediente que eu diria que é a mina de ouro, o histórico de pagamentos. Sério, aqui tem uma requisa de informação absurda. Anos e anos de transações que contam a história completa. Quando pagaram, se pagaram em dia, se teve juros. É aqui que os padrões de comportamento começam a aparecer. É a memória de longo prazo do nosso sistema. Ok, agora que a gente tem os ingredientes na mesa, é aqui que a mágica de verdade acontece. E essa mágica tem um nome técnico, mas super importante: engenharia de features. É o momento em que a gente transforma dados soltos em pura inteligência. Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada ter um monte de dados se a gente não souber fazer as perguntas certas para eles. A engenharia de features é exatamente essa arte. É um processo criativo, analítico, de pegar um dado bruto e extrair o verdadeiro valor dele, preparando o terreno para a inteligência artificial poder trabalhar e encontrar os padrões. E olha só como isso funciona na prática. Que interessante. Um dado simples como a data do cadastro vira um perfil de tempo de vida. Ou seja, a gente para de ver uma data e começa a entender se o cliente é novo ou se já é consolidado. O histórico de compras vira um perfil de atividade recente. E todo aquele histórico de pagamentos? A gente consegue condensar num único e poderoso score de consistência. É um salto gigantesco de um dado simples para um insight de negócio. E dá para ir muito além. Vamos pegar um exemplo mais complexo, como o score de crédito final. Ele não é um número que a gente tira do nada. É uma construção, camada por camada. A gente começa com a base, que é a consistência de pagamento ao longo do tempo. Depois, a gente aplica penalidades. Tem dívida ativo? Está negativado? O score diminui. Em seguida, a gente ajusta com base na lealdade e na atividade recente. E por fim, até o método de pagamento preferido do cliente pode dar um ajuste fino nesse score. Cada passo adiciona uma nova camada de inteligência. Beleza. Com nossos dados agora transformados em features inteligentes, chegou a hora de alimentar o cérebro de toda essa operação, a rede neural. E aqui o processo se divide em duas fases bem claras. Primeiro, o treinamento. A rede neural vai literalmente estudar anos de dados passados. Ela vai aprender a reconhecer o jeitão de quem comprou de novo e diferenciar do perfil de quem não comprou. Depois que ela aprendeu, aí sim vem a fase de previsão. Ela pega esse conhecimento todo e aplica nos dados de hoje para dizer quem tem a maior chance de comprar nos próximos 30 dias. Olhando por dentro, a rede é como se fosse uma equipe de detetives super especialista. A primeira camada pega pistas mais simples. A segunda combina essas pistas e já acha uns padrões mais complexos. E assim por diante. E para garantir que ela não está só decorando os dados antigos, a gente usa umas técnicas como dropout e regularização. Pensa nisso como um controle de qualidade, para forçar a rede a aprender a lógica de verdade. E no final o resultado é um número bem simples, algo entre 0 e 1, que é a probabilidade daquele cliente comprar de novo. Mas aí vem a pergunta, como a gente sabe que essa previsão é confiável? Testando do jeito certo, de um jeito rigoroso. O método usado aqui é o walk forward, que simula a passagem do tempo. É como se a gente pedisse para o modelo usar os dados de janeiro para prever fevereiro, depois os dados de janeiro e fevereiro para prever março. Ele nunca pode espiar o futuro. Isso garante que o desempenho dele é realista e confiável.
Então tá, depois de toda essa ciência de dados, essa arquitetura, essa validação, o que a gente tem no final do dia? Como toda essa complexidade vira algo útil na prática? O resultado final é algo assim: simples, direto ao ponto e extremamente poderoso. Uma pontuação de 0 a 100, mostrando a propensão de recompra, e um sinal visual, um farol, verde, amarelo ou vermelho. A equipe de vendas bate o olho e sabe exatamente por onde começar. Numa aplicação real, por exemplo, o sistema pode chegar e dizer, olha, desses milhares de clientes, esses 400 aqui são os que têm a maior probabilidade de comprar no próximo mês. Isso não é só um dado interessante, é uma lista de tarefas, é um plano de ação priorizado, é o sistema dizendo, foco total aqui. E o impacto disso no negócio é gigantesco. A equipe de vendas para de dar tiro no escuro e foca em quem realmente tem potencial. O marketing consegue ser mais assertivo. A gestão de crédito fica mais inteligente. No final das contas, o que a gente busca é mais eficiência e, claro, mais receita. Então, o que a gente tira de tudo isso? Nós vimos a jornada completa. Saímos de planilhas, de dados brutos, passamos por uma transformação inteligente e chegamos numa lista de ação que pode, de fato, direcionar o futuro de uma empresa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A tecnologia para antecipar o comportamento do cliente, como vimos, já é uma realidade. Ela está aqui. A verdadeira questão que fica no ar é, sabendo disso, qual seria a ação mais valiosa de um cliente que, se pudesse ser prevista, transformaria completamente o negócio. Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar.